O tema a qual fui convidado aqui para falar um pouco com a comissão é o da segurança jurídica e possíveis entraves na gestão e no desenvolvimento da infraestrutura nacional e como o marco regulatório, como as mudanças dos marcos regulatórios podem ser implementadas, podem ser aperfeiçoadas para facilitar o ambiente de negócios no Brasil. A questão do marco regulatório na gestão de infraestruturas, presidente, é uma questão muito delicada, porque envolve investimentos, primeiro, investimentos de longo prazo, às vezes contratos de 20, 30 anos. Segundo lugar, envolve os chamados custos afundados, ou, na literatura econômica norte-americana, sunk costs, ou seja, investimentos que não têm como ser levados para outro lugar. Por exemplo, uma ferrovia, depois de construída, você não tem como encerrar o contrato no meio e pegar aquela ferrovia, levar para outro lugar, vender aquela ferrovia. Ao contrário de investimentos móveis, como computadores, que você tem uma empresa, você pode vender a empresa, pegar aqueles computadores, repassar os computadores. Com investimentos de infraestrutura, geralmente fixa, geralmente em bens públicos, não há essa possibilidade. Então, em primeiro lugar, nós temos investimento de longa amortização, por décadas, e, por outro lado, os investimentos que envolvem esses chamados custos afundados. Isso demanda contratos de longo prazo e contratos que tenham segurança jurídica, que as empresas possam acreditar que os seus investimentos, nos termos em que o contrato foi licitado, seus investimentos serão custeados e terão uma margem de lucro que ela esperava quando apresentou a sua proposta na licitação. O problema é que esses contratos, por serem de longo prazo, por um lado eles demandam essa segurança para o investidor, mas, por outro lado, o que acontece em 30, às vezes 40, 50 anos? A vida, a economia, a política, os objetivos públicos principais, eles vão sendo transformados ao longo do tempo. Basta nós lembrarmos apenas um exemplo: o Fundo de Universalização das Telecomunicações foi todo bolado pensando-se em universalizar a telefonia fixa, e hoje o que se pensa de universalização é a da banda larga de internet. Então, a tecnologia, a economia, as necessidades públicas evoluem, que se por um lado nós nesses contratos não tem jurídica, por outro lado, nós temos ao mesmo tempo que ter uma adaptabilidade. Alain Périphate, um pensador liberal francês, ele falava que o segredo do marco regulatório, o segredo do direito público econômico é a segurança na mudança e a mudança com segurança. Então, ao mesmo tempo que, ao tratar hoje da questão da mudança de marcos regulatórios para desatar os nós da infraestrutura e da logística no Brasil, ao mesmo tempo nós temos que procurar adaptar os marcos regulatórios aos novos contextos que vivemos, mas, por outro lado, preservar a segurança jurídica, a segurança econômica, a expectativa das taxas de retorno que foram licitadas. E é muito comum nós termos a tentação de, por exemplo, se querer julgar a taxa de retorno de contratos licitados há 20, 30 anos atrás, com as taxas de retorno vigentes hoje no mercado. Nós não podemos nos esquecer que esses contratos foram licitados naquele momento. Nós não podemos nos esquecer que, naquele momento, era uma conjuntura econômica internacional de outra característica. Nós não podemos, por exemplo, também comparar tarifas que foram fixadas no passado com licitações que eram julgadas com base no maior valor da outorga,
de quanto que o licitante pagaria para o Estado, e a tarifa não era tão relevante para a determinação de quem ganhasse a licitação, com licitações que hoje acontecem, cujo fator preponderante de julgamento é a tarifa. Então, hoje se pensa assim, nossa, muitas vezes, né, o sentimento comum é que absurdo que é tal tarifa. Quando, na verdade, a empresa pagou para ter aquela tarifa. Então, se hoje nós, eventualmente, quisermos reduzir essa tarifa, a empresa, de alguma maneira, entre aspas, teria o direito, não, tudo bem, então me paga, me devolve parte do dinheiro que eu paguei para cobrar essa tarifa. Né? Tem uma questão de equilíbrio econômico-financeiro aqui muito importante. Lógico, tudo pode ser renegociado com uma das partes que está negociando com uma espada na mão. Tem que ser uma renegociação sem temor, sem medo, todos sabendo que o principal é a manutenção do contrato, uma renegociação que melhore para ambas as partes. Outra questão que para isso é muito interessante, e vem sendo dado alguns passos importantes na construção de novos editais de licitação, é a da alocação de riscos. Isso é um elemento muito importante na evolução dos marcos regulatórios atuais. Os riscos ambientais, riscos tributários, riscos de acidentes, riscos de alterações unilaterais do contrato, risco de demanda, a demanda dessa estrada, por exemplo, vai ser maior ou menor, dessa ferrovia vai ser maior ou menor. Isso tudo são riscos que nos contratos tradicionais, nas licitações tradicionais, mais antigas, elas são previstas de maneira muito genérica. Apenas assim, o que é previsível, o que for uma área econômica ordinária, é do particular, o que for uma área econômica extraordinária é do poder público. Ele tem que reequilibrar em favor do particular. Mas tem questões, por exemplo, um risco de demanda. Um risco de demanda é uma questão de mercado, em princípio é do particular, mas uma diminuição de demanda inesperada, que ninguém conseguiria prever, uma variação cambial, normalmente é uma área econômica normal, mas dependendo do momento, dependendo da magnitude daquela alteração, ela pode ser extraordinária. E aí o risco seria já do poder público. Então, e o exemplo das PPPs, dos editais das PPPs, tem ajudado nisso, de uma alocação objetiva de riscos, a mais pormenorizada possível. Isso é uma questão que faz com que todas as partes, já na hora da apresentação da sua proposta de licitação, as partes possam já pré-precificar os seus custos. Um elemento muito importante que nós poderíamos avançar também nesse aperfeiçoamento de marcos regulatórios seria o esclarecimento da divisão e o Executivo Central. Um dos poucos marcos regulatórios em que essa divisão de competências é bastante clara é o das telecomunicações. Os outros, nós ficamos apenas com uma ideia geral de que ao Executivo Central compete fixar políticas públicas e as agências reguladoras implementar essas políticas públicas. Até aí, ninguém discorda. O problema está em o que é política pública, o que é implementar política pública. Elaborar a minuta de um termo aditivo é elaborar a política pública? Há um Giandomenico Maggioni, um autor de direito administrativo econômico, radicado hoje nos Estados Unidos, ele tenta explicar que elaboração de política econômica, de política pública, seria a fixação dos objetivos de longo prazo, ao passo que a implementação seria a eleição dos meios para se atingir esses resultados. Então, o Poder Executivo Central caberia determinar os objetivos de longo prazo. Por exemplo, aumentar a produção do petróleo em tantos milhões de barris. Mas a convocação das licitações para isso, onde vão ser feitas as licitações, isso seria o meio para se atingir esses objetivos, que seria, então, da agência reguladora. Essa é uma das
das vertentes que explica essa diferença entre o que é política pública e o que é implementação de política pública. Porque hoje nós vemos uma grande confusão. Hoje nós temos um parecer normativo da Advocacia Geral da União, que ela diz, por exemplo, que o Executivo Central pode modificar as decisões das agências reguladoras quando violar política pública. Nós temos decretos sendo editados pelo Poder Executivo Central sobre minúcias de matérias regulatórias, desconsiderando as competências dadas por lei às agências reguladoras, baseado em que aquilo é política pública. Então, política pública virou uma palavra mágica que é invocada quando o Poder Executivo Central deseja ele tratar diretamente de alguma matéria por lei atribuído a um regulador setorial. E isso deixa uma área de incerteza, de insegurança muito grande, porque nunca se sabe, as empresas não sabem quem vai editar aquela norma, quando vai editar aquela norma. Eu soube de um caso recente que saiu um desses decretos, que uma grande empresa no setor estava conversando com eles, e eles totalmente surpresos. Eu falei, como que sai uma alteração do marco regulatório desse, sem o setor ter sido consultado, sem ter tido um debate público, um debate aberto, uma submissão de uma minuta dessa à discussão? Como que se pode ter uma surpresa dessa, né? E isso tem uma desvantagem, ser ao bel prazer exercido pelo Executivo Central e não pela agência reguladora, tem uma desvantagem muito grande. Primeiro, a agência reguladora é um órgão colegiado em que há, por definição, tendencialmente, uma pluralidade de opiniões, um debate. Segundo, as agências reguladoras são obrigadas a fazer audiências públicas, consultas públicas. Se não fosse só por isso, já teria o setor poderia ter sido consultado, ter participado, ter dado sugestões, porque é muito comum em mudança de marcos regulatórios acontecer as chamadas externalidades negativas, às vezes positivas, mas infelizmente acontecem mais as externalidades negativas. Muitas vezes, na melhor das intenções, se tem consequências que são inesperadas, consequências que o setor regulado é muito mais capaz de alertar o próprio regulador do que o regulador. Há uma assimetria informacional natural, ou seja, a empresa que trabalha naquilo no dia a dia, ela sabe muito mais as consequências que as regras podem ter, conhece muito mais as consequências econômicas daquelas regulações do que o regulador, que por mais aperfeiçoado, com treinamento que tenha, ele não está lidando com a atividade econômica em si no seu dia a dia. Então, até mesmo para a melhor qualidade das normas regulatórias, o melhor atendimento ao princípio de eficiência, que está no artigo 37 caput da Constituição, é essencial que as empresas sejam ouvidas, que os consumidores sejam ouvidos, que os PROCONs sejam ouvidos, que as entidades de representação, tanto dos usuários, dos consumidores, quanto dos empresários, sejam ouvidos para que o poder público colha informações para ele dar melhor uma regulação para aquilo. Isso nos Estados Unidos tem até uma lei que se chama Sunshine Act, que é justamente, né, a gente poderia traduzir a lei da luz do sol, né, dos atos regulatórios não poderem sair assim do escuro de um gabinete, da ideia de alguém que se acha brilhante, muito bem intencionado, que assina aquilo num dia e no dia seguinte já está no Diário Oficial para todo mundo cumprir, sem ter sido feito nenhum debate anteriormente. Outro ponto, nesse sentido de maior transparência, de maior previsibilidade das consequências econômicas das normas regulatórias, seria a implementação da análise de impacto regulatório, que é inserir dentro do processo de audiência e de consulta pública estudos das consequências em termos de custos e de reflexos econômicos positivos ou negativos indiretos para a regulação a ser editada. Da mesma maneira que há análise de impacto ambiental, haveria essa análise de impacto regulatório, que seria um estudo prévio necessário dentro do processo de audiência pública e consulta pública.
E é por isso que a minha primeira observação da divisão de competências entre as agências reguladoras e o Executivo Central é muito importante, porque de nada se adianta melhorar o processo de edição de normas pelas agências reguladoras se a qualquer momento a mesma regra que poderia ter sido editada pela agência reguladora pode ser editada pelo decreto de uma hora para outra, para surpresa de todos. A não ser que nós, a exemplo do que é nos Estados Unidos, se imponha também análise de impacto regulatório também para os decretos do chefe do Executivo, para as portarias ministeriais, para as resoluções ministeriais, para os atos normativos de autarquias comuns, seria até avançar mais ainda. A análise de impacto regulatório hoje vem sendo estudada por um setor dentro da Casa Civil, da Presidência da República, com um programa chamado PROREG, com um apoio importante ao longo do tempo da OCDE, bastante importante, e se está avançando bastante nos estudos de análise de impacto regulatório. Já há alguns projetos pilotos, mas seria interessante nós colocarmos de maneira oficial. Uma lei seria melhor, mas, no meu entender, até um decreto, já que é uma matéria interna, procedimental interna, ao meu ver mesmo, até um decreto seria um decreto de organização interna do Poder Executivo, poderia ser muito interessante na implementação da análise de impacto regulatório. E aí eu sustentaria não só no âmbito das agências reguladoras, mas por qualquer agente, qualquer órgão do Poder Executivo que pudesse editar atos normativos de grandes consequências para agentes econômicos. Uma outra questão que poderia contribuir para maior transparência e segurança jurídica nos mercados regulados seria a realização de sessões públicas das agências reguladoras com pautas previamente divulgadas. E, eventualmente, como acontece com a ANEEL, por exemplo, a ANEEL é um exemplo de agência reguladora, pode melhorar naturalmente, mas é um exemplo de agência reguladora em relação a essa transparência. As suas sessões são públicas, as pautas são pré-divulgadas, são transmitidas até ao vivo pela internet. O CAD é outro exemplo disso. Uma jurisprudência administrativa de fácil acesso. Isso é essencial também, inclusive em razão do princípio da igualdade, porque a divulgação da jurisprudência administrativa que garante a implementação do princípio da igualdade. Por exemplo, várias empresas eu sei que em determinada situação pediram uma prorrogação e ela foi aceita. Aí a minha empresa pede e não é aceita na mesma situação. No mínimo, um ônus argumentativo maior para a mudança da orientação da jurisprudência administrativa deveria haver. E hoje tem agências reguladoras que são verdadeiras caixas pretas. As reuniões acontecem, não são públicas, as pautas não são pré-divulgadas, até as partes têm dificuldades de ter acesso aos seus processos, tem que ficar ligando, implorando, ir lá pessoalmente para saber se o processo saiu de tal órgão para outro órgão. As empresas que têm alguma relação boa entre elas ficam trocando pareceres, ficam trocando decisões para terem um mínimo de previsibilidade, um mínimo de conhecimento de qual é a orientação da agência reguladora sobre determinada matéria, quando o contrário, o papel da agência reguladora é ser transparente, é ter uma orientação prospectiva para que os agentes do mercado possam ir naturalmente com o tempo se adequando à sua orientação, não guardar em segredo os seus pareceres, a sua jurisprudência. E hoje, então, com a informática é muito fácil. Vai para a sessão, já põe na internet o voto, já põe na internet a decisão. Para que esse mistério? E por que a agência... E às vezes falam, não, isso é um segredo e tal. Mas tem agências reguladoras de setores muito estratégicos também, como, por exemplo, a Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, que trata isso com muita simplicidade, com muita democracia, com muita transparência. E outras agências, inexplicavelmente, às vezes por razões culturais mesmo, não fazem isso. Então, seria interessante um tratamento uniforme e homogêneo disso. São apenas alguns pontos assim que eu quis
trazer, que eu acho os mais relevantes para esse aperfeiçoamento regulatório. Obrigado.